1 Timóteo, capítulo 6, do versículo de número 11 ao 14. É sobre esse texto que estaremos meditando nesta noite. O texto diz assim, Paulo se referindo a Timóteo, diz assim: Tu, porém, homem de Deus, ou tu, mas tu, em algumas versões diz, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé. Em algumas versões diz, combate o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Versículo 13. Diante de Deus que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, e eu te ordeno, versículo 14, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Um homem de Deus. E eu queria fazer uma pergunta. O que é um homem de Deus? Quando a gente escuta essa frase, um homem de Deus, o que é que de fato ela quer dizer? O que é que identifica um homem de Deus? Ah, pastor, um homem de Deus, sei lá, é uma pessoa religiosa. Nem sempre. Nem sempre uma pessoa religiosa, ela é considerada um homem de Deus. Eu acredito que é uma pessoa que tem uma grande eloquência, aqueles grandes pregadores, aquelas pessoas que muitas vezes na televisão, elas são tão fervorosas, são pessoas que falam tão bem, nem sempre um fala bem, uma pessoa que tem uma boa eloquência, uma pessoa que tem uma boa homilia, ela na verdade é um homem de Deus. O que é de fato um homem de Deus? A proposta desse texto é responder essa pergunta. Sobre a ideia de um homem de Deus, no Novo Testamento, essa é a única passagem em que alguém é chamado de homem de Deus. Evidentemente que no Novo Testamento, muitos homens de Deus, eles foram vistos, eles foram relatados, mas a expressão um homem de Deus só é vista aqui nesse texto, quando Paulo se refere a Timóteo. No Velho Testamento nós tivemos várias e várias passagens que relatam a Bíblia chamando muitas pessoas de homem de Deus. Para vocês terem uma ideia, o Moisés, lá em Deuteronômio 31, versículo 1, ele é chamado de varão de Deus, um homem de Deus. Elias, lá em 1 Reis 17 e 18, ele é chamado de um homem de Deus. Samuel, em 1 Samuel 9 e 6, ele também é chamado de homem de Deus. Mas, se referindo ao Novo Testamento, nós encontramos Timóteo sendo chamado por Paulo de um homem de Deus. E gostaria de, olhando para esse texto, falar um pouco sobre as marcas de um homem de Deus, os distintivos de um homem de Deus. O que é que evidencia um homem de Deus? Como é que um homem de Deus ele se porta? O que na verdade identifica um homem de Deus? Em primeiro lugar, um homem de Deus, ele deve ser alguém que foge de umas coisas e se aproxima de outra. De novo, um homem de Deus deve ser alguém, ou é alguém, que foge de algumas coisas e se aproxima de outras. O texto diz, no versículo 11, Paulo se referindo a Timóteo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância
e a mansidão. Então, a primeira grande marca de um homem de Deus, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. O texto vai dizer justamente, tu, homem de Deus, foge. Fugir daquilo que é errado. O que é que Paulo queria dizer para Timóteo que ele deveria fugir? Do versículo 3 até o versículo 10, Paulo ele vai advertir a Timóteo que dentro da igreja a qual ele era pastor, lá em Éfeso, existia gente trabalhosa, gente, até líderes, até pregadores, mestres, que eram pessoas arrogantes, eram pessoas orgulhosas, eram pessoas vaidosas, eram pessoas gananciosas. Inclusive, no finalzinho, no versículo 10, Paulo vai dizer a Timóteo, que se referindo ao dinheiro, que o dinheiro ele era a raiz de todos os males. E dentro daquela igreja existia pessoas, existia líderes, existiam falsos mestres que estavam mais preocupados em ter dinheiro, em possuir dinheiro, em nome do dinheiro, ele colocar a palavra de Deus em segundo plano, maltratar as pessoas e explorar as pessoas. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, ó Timóteo, você deve fugir dessas coisas. Você deve fugir desse comportamento que certos líderes estão dentro dessa igreja. Você deve ter uma outra postura. Você deve ser pastor nessa igreja, não é por causa de dinheiro. Você não vai ser pastor dessa igreja e você não vai ser arrogante, soberbo, avarento. Você não vai ser alguém que ama o dinheiro. Você foge dessas coisas, da arrogância de algumas pessoas que são capazes de fazer coisas terríveis em nome do dinheiro. Foge. Foge. Deixe de lado, se distancie. A palavra aqui, evidentemente, ela é destinada para um homem de Deus, para um homem que era um líder de uma igreja e que ele deveria também ensinar para a igreja, mas se aplica a todos os homens e também a todas as mulheres. O que é que um homem de Deus ele precisa fazer? Como é que eu posso identificar um homem de Deus? O homem de Deus é aquele que se afasta do mal, é aquele que evita a aparência do mal, é aquele que foge daquilo que é errado. Alguém que fez essa mesma coisa no Velho Testamento é o nosso irmãozinho José, o Zafanato Paneia, o que foi, conhecemos ele como José do Egito, né? José do Egito, lá em Gênesis 39, versículo 12, ele depois de ter sido vendido como escravo, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, e ele estava na casa desse homem. A Bíblia diz que esse homem começou a prosperar grandemente por causa da presença de José. E diz que aquele homem confiou em José toda a sua casa, todos os seus bens. A única coisa que ele disse que ele não mexesse era da esposa dele. E foi justamente nessa área aonde José foi tentado. O texto vai dizer que a esposa de Potifar, ela começou a dar em cima daquele jovem senhor, a ponto de tentá-lo, de segurá-lo, de querer forçá-lo a ter relações com ela. No caso, ele ter relações com ela. Ela querendo forçar ele a fazer isso. E diz o texto que ele fugiu. Diz o texto que ele fugiu. Então é uma prova cabal que precisamos fugir daquilo que nos afasta de Deus. Davi, da mesma forma, ele fugiu de Saul quando percebeu que ele queria matá-lo. Evidentemente que quando a Bíblia fala em fugir, você vai encontrar, como o próprio Davi, que fugiu por uma boa razão, para preservar a sua vida. Mas tem outros textos que relatam a necessidade da gente não fugir. Como o próprio Neemias, ele foi desafiado a não fugir das dificuldades que ele estava enfrentando, para continuar reedificando os muros e voltar a
a ajudar a nação de Israel a viver uma vida abençoada. Então, quando olho para um homem de Deus, a primeira grande marca de um homem de Deus é aquele que foge do erro, que foge do pecado, que foge do engano. Então, é a primeira recomendação. Paulo vai dizer que um homem de Deus é aquele que foge de certas coisas e se aproxima de outras. Aí você poderia dizer, se aproximar de quê? Ou de quem? O texto vai dizer no versículo 11 ainda, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aqui são certas virtudes que um homem de Deus, ele precisa se apegar, e ele precisa buscar, ele precisa seguir, e que evidentemente as pessoas percebem isso no homem de Deus. Se eu fosse falar de maneira mais aprofundada, o sermão ficaria todinho aqui, mas de maneira bem rápida, nós vamos falar um pouquinho sobre essas virtudes. Um homem de Deus é aquele que busca a justiça. Justiça tem a ver com integridade pessoal, é alguém ser íntegro diante de Deus. Um escritor chamado William Hendricks, ele diz que é o estado de coração e mente que está em harmonia com a lei de Deus, é a integridade pessoal. Ele diz também que Timóteo deveria buscar a piedade, que é a chamada devoção prática, está relacionada à conduta da pessoa. Diz também que ele deveria buscar, que ele deveria seguir a fé, que traduzido significa fidelidade completa a Deus. Ele diz também que ele deveria buscar o amor, deveria seguir o amor. O amor é uma atitude de sacrificar-se pelos outros e não de explorar. Um homem de Deus ainda, ele deveria ser alguém que deveria ser constante, deveria ter constância em sua vida, que traz a ideia de perseverança e de permanecer firme. Um homem de Deus é aquele que permanece firme diante das dificuldades e de qualquer problema da vida. E ele vai dizer ainda que esse homem de Deus, ele deveria ser uma pessoa mansa, seria alguém que deveria seguir a mansidão, que a mansidão tem tudo a ver com o poder sob controle, é o autocontrole, é o poder sob controle. Então, na primeira marca de um homem de Deus, nós encontramos que o homem de Deus, ele foge de algumas coisas e se aproxima de outra, segue a outra. Então, é uma marca constante, é uma marca salutar, é uma marca ilustre de um homem de Deus. O homem de Deus, ele não é identificado por ganância. O homem de Deus, ele não é identificado pelo amor ao dinheiro. O homem de Deus, ele não é marcado por negociar a sua justiça, o amor, por qualquer outra virtude em nome do dinheiro. Não. Um homem de Deus é aquele que, acima de tudo, ele foge do erro, ele foge do mal, ele foge do engano. Ele foge de atitudes carnais, mas ele se aproxima da justiça, ele segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O texto continua e nos apresenta a segunda marca de um verdadeiro homem de Deus. Um homem de Deus, você vai encontrar uma outra marca no versículo 12, quando diz assim, trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A ideia é que um homem de Deus, ele deve ser um destemido soldado no bom combate da fé. Um verdadeiro homem de Deus deve ser um destemido soldado no bom combate da fé, o bom combate da fé. Aqui Paulo, ele vai dizer que um verdadeiro homem de Deus, ele é um soldado, e ele vai citar algo bem interessante, quando ele vai dizer que ele deve combater o bom combate da fé. Na minha versão diz travar,
essa ideia de travar, a ideia de travar, de combater, traz uma ideia de agonizar, uma espécie de competidor ou de um lutador que ele se agoniza, que ele se esforça ao extremo para conseguir vencer uma luta, para conseguir vencer uma determinada atividade esportiva. Então, quando ele diz que ele deve combater o bom combate da fé, ele deve se esforçar para isso, igual a um soldado que luta com todas as suas forças para conseguir o seu objetivo. É a ideia que o texto traz. E ainda traz uma ideia de continuidade, não é lutar uma vez, não é lutar um mês, não é passar um ano lutando, mas o texto traz uma ideia de um soldado que ele trava uma batalha por toda a sua vida. É alguém que trava uma batalha por toda a sua vida. Traz uma ideia de continuar combatendo, traz a ideia de continuar lutando. Aí você poderia dizer assim, mas lutar contra o quê? Eu comentei um pouco sobre isso, mas que no texto passado, aonde Paulo diz que na igreja onde Timóteo era pastor, existiam mestres, existiam líderes, que eram pessoas avarentas, eram pessoas apegadas, viciadas, dominadas pelo dinheiro, e que em nome do dinheiro ele fazia coisas terríveis. Ele vai dizer que Timóteo ele deveria combater o bom combate da fé, se apegar, lutar para defender a sã doutrina, a palavra de Deus, diante de qualquer situação. Ele, como líder, ele deveria se agonizar, lutar, para que na igreja onde ele fosse pastor, ele zelasse pela sã doutrina, ele zelasse pelo bom ensino, que as pessoas daquela igreja fossem desafiadas a combater, a não se deixar levar pelos ventos de doutrina, mas continuasse firme servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então, traz a ideia de lutar contra esse tipo de situação. O próprio Paulo, no final da sua carreira, quando ele vai escrever, inclusive a segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que combateu o bom combate. E combateu o bom combate, a ideia de que chegou até o final, a ideia de um soldado que cumpriu cumpriu toda a sua missão. Eu combati o bom combate. Não desistiu, não retrocedeu, não voltou atrás, mas como um soldado determinado, lutou até o fim. Um verdadeiro homem de Deus, ele é comparado a um soldado. Ele deve ser um soldado que luta, que se agoniza para cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Lutar contra os inimigos da fé, lutar contra aqueles que querem destruir, que querem desviar a sã doutrina, os ensinamentos de Deus. Aquele que deve lutar até o fim. E aí ele vai dizer algo interessante, que ele vai dizer que no texto também existe um encorajamento. Ainda no versículo de número 12, ele vai dizer assim: apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Era como se ele estivesse dizendo, você olha para a vida eterna, que você já tem, que você recebeu do Senhor, olha para Jesus, olha para aquilo que Deus fez na sua vida, e você deve ser encorajado a lutar, a viver a sua vida para a glória do Senhor. Existe uma ilustração antiga e talvez não, muito conhecida, mas eu gostaria de contar nesse momento. Conta-se a história que um soldado estava num campo de batalha, e aquele soldado muito valoroso, muito lutador, e de repente aquele soldado ele foi ferido. Aquele soldado foi ferido gravemente, e que ao perceber que tinha sido ferido gravemente, aquele soldado recuou, chamou um amigo e disse, eu quero que você me mate, porque se você me matar, a batalha continuará, porque numa guerra, um soldado doente ou um soldado ferido,
é 2 lutadores a menos. O soldado que não pode lutar e alguém que vai cuidar do soldado. Isso você me mate, porque a batalha continua. E aquele soldado, um amigo, disse: eu não posso fazer isso, porque você é um soldado muito importante. Você é um soldado e você tem um superior. Eu posso mandar uma carta, eu posso mandar um recado para o nosso superior, perguntando a ele se eu posso fazer isso. E diz que aquele homem ficou lá agonizando, ficou lá ferido, e com pouco tempo, alguém trouxe uma carta do rei, do superior, do governante, da pessoa pelo qual ele estava lutando. E aquele soldado levantou-se, pegou aquela cartinha e abriu, e nela ele olhou, aí fechou aquela carta na mão, jogou no chão, pegou a sua espada e partiu para lutar novamente, para lutar ferido, para lutar derramando sangue. E os seus colegas não entenderam porque aquele soldado há pouco tempo queria morrer e agora tinha se levantado, pegado a sua espada e estava lutando melhor do que antes. E aquele soldado, amigo, abriu uma cartinha que tinha chegado do rei, e na carta tinha escrito apenas uma frase: o rei conta contigo, o rei conta com você. Então, homem de Deus, é evidente também que mulheres de Deus, Deus ele conta com cada um de nós. Para onde é que vai a igreja do Senhor? Que tipo de igreja teremos daqui a 20 anos? Que tipo de pregação estaremos ouvindo nos púlpitos daqui a 20 anos? Que tipo de evangelho estaremos ouvindo daqui a 20 anos nas igrejas? Que tipo de evangelho as pessoas estarão pregando na rua? O evangelho do pode tudo? O evangelho aonde ele é pregado misturado com pecado? Que tipo de sermões estaremos ouvindo? Sermões que apenas estarão massageando o ego do homem? Que tipo de pregadores serão esses? E é missão da igreja atual, ela continuar vigilante, guerreando, e homens e mulheres sendo verdadeiros soldados de Deus. Homens de Deus. Então aqui nós observamos a segunda marca de um homem de Deus. A primeira marca do homem de Deus é que o homem de Deus, ele foge de algumas coisas e se aproxima de outras. Um verdadeiro homem de Deus é aquele que combate. O homem de Deus é um determinado ou um destemido soldado no bom combate da fé. Ele tem algo para ele lutar, é a sua fé. Não espere que os membros das outras religiões defendam o cristianismo. Não espere que as faculdades, que os ateus, não espere que os sociólogos, não espere que os filósofos, não espere que o meio científico venha defender o evangelho. Aqueles que devem lutar por evangelho, viver o evangelho e continuar pregando o evangelho é a igreja do Senhor. Pastor, mas o que é que vão dizer de nós? Já disseram muitas coisas também com a igreja do passado. A terceira marca de um homem de Deus é que um homem de Deus, ele se mantém fiel até a volta de Cristo. O versículo 14 diz assim: sem mácula, irrepreensível, guarda, a ideia de guardar, guarda este mandamento até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava desafiando Timóteo era para que Timóteo ele deveria guardar o mandato, traz a ideia, esse mandato imaculado, a ideia da instrução, daquilo que Paulo tinha mandado, aquilo que Paulo estava exortando para Timóteo, a sã doutrina, a palavra de Deus, o arcabouço doutrinário, teológico que estava chegando nas igrejas. O que Paulo estava dizendo é que Timóteo deveria lutar por isso, que ele deveria ser fiel a esse mandamento, a esse mandato até o fim. O que na verdade Paulo estava dizendo para Timóteo, que ele deveria ser fiel
guardar de maneira imaculada aquilo que ele recebeu de Paulo, a ideia de se manter fiel, o que Paulo estava querendo dizer a Timóteo era a seguinte coisa, é que nem todo começo bom é sinal de sinal de um fim com sucesso. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era isso: Timóteo, tenha cuidado, porque um começo vitorioso não é sinal, não é garantia de um final de sucesso. Você precisa perseverar, Um bom começo, e aí é complicado porque tem muita gente começando bem e terminando mal, tem muita gente começando e parando no meio do caminho, tem muita gente passando e retornando, retrocedendo na fé. O que Paulo está dizendo para Timóteo é isso: Timóteo, você precisa perseverar, você precisa lutar, você precisa continuar fiel àquilo que você tem aprendido até o fim, até a volta de Jesus. O mesmo William Hendricks, ele falando sobre esse texto, ele diz que Paulo exorta Timóteo a vigiar, a proteger e a perseverar na sua comissão. A ideia é que ele deveria vigiar, a ideia é que ele deveria proteger, que ele deveria preservar, ou perseverar, melhor dizendo, na sua comissão, naquilo que ele recebeu de Deus, para ser um servo do Senhor, para ser um pastor, para ser um líder, e de uma maneira geral, para ser um servo de Deus, mostrando que um dia Jesus virá, e nós precisamos ser fiéis a Deus até o fim. Eu queria fazer uma pergunta para você: qual é a área da sua vida que você acha mais difícil de perseverar? A ideia aqui é de perseverar, e não é perseverar de qualquer maneira, não é perseverar em trancos e barrancos, é perseverar naquilo que ele recebeu, andar em fidelidade a Deus, servindo ao Senhor, cumprindo o seu mandado, sendo fiel, sendo santo, anunciando a palavra, sendo piedoso, levando a vida em comunhão, anunciando o Evangelho de Cristo, levando uma vida digna de um servo do Senhor, renunciando o erro, renunciando o engano, renunciando tudo aquilo que possa nos afastar do projeto de Deus. Você tem sido uma pessoa perseverante? Você tem sido uma pessoa que tem perseverado em Deus? Ah, pastor, eu sou meio assim, eu nunca consegui me firmar na fé. Eu já conversei com algumas pessoas. Aí ela diz assim: pastor, o senhor não lembra de mim não, mas há 10 anos aqui eu frequentava essa igreja. Eu frequentei um período, depois aconteceu em Ribuliço, eu me afastei. Eu mudei para outra cidade, fui trabalhar, arranjei uma mulher, arranjei um homem, arranjei um namorado e me desviei. Arranjei um trabalho, aconteceu alguma coisa, talvez eu cheguei nessa igreja e alguém fez uma cara feia para mim, eu passei por alguém e alguém não falou comigo, ou talvez o senhor nunca foi na minha casa, aí eu deixei, eu abandonei, mas agora eu estou voltando de novo. As igrejas, elas são marcadas por uma quantidade muito grande de pessoas que começam bem e têm desistido no meio do caminho. E a ideia de Paulo aqui é que Timóteo ele continuasse firme naquilo que ele aprendeu. Tanto ele firme em aprender, como também firme em ensinar, em doutrinar a igreja. E a nossa palavra para toda a igreja, em especial para os homens, é que nós precisamos. Um homem de Deus é aquele que persevera até o fim. É aquele que persevera mesmo que a esposa se desvie. É aquela que persevera mesmo que o marido vá embora. É aquele camarada que persevera em Deus, mesmo que o namorado mude de cidade, que o namorado abandone, que a namorada abandone, ou que apareça alguma frustração na vida, ou até mesmo frustração dentro da própria igreja. Pastor, que troço é esse?
Algumas pessoas, elas colocam na cabeça de que quando a gente se converte, todos os problemas acabam e que na igreja é um monte de gente, é um monte de anjinhos com as asinhas brancas e que ninguém na igreja comete mais erro nenhum. Evidentemente, eu acredito, é bíblico, que o próprio Paulo vai dizer isso, é que se alguém está em Cristo, nova criatura ele é, as coisas velhas devem ficar para trás e tudo se fez novo. Ei, mas nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa. A igreja tem momentos que mais se parecem com a clínica de recuperação do que qualquer outra coisa. A igreja é formada por pessoas falhas, por pessoas limitadas. Muitas vezes você encontra pessoa dentro da igreja que tem um mês de crente e que já tem atitudes, já tem uma certa maturidade, uma certa santidade, que tem gente que há 10 anos que não tem. Eu não vou me congregar naquela igreja que eu vi um membro daquela igreja fazendo não sei o que na rua. Não é o final do mundo, não. Somos chamados, desafiados a darmos bom testemunho. Mas não é razão alguém deixar de congregar numa igreja porque fulano de tal era meu amigo, a gente assistia a escola bíblica juntos, a gente estudava junto a Bíblia e ele desviou-se. Eu não vou para aquela igreja mais não, porque naquela igreja eu nunca vi, um pastor nunca fez uma visita na minha casa. Eu passei por uma luta, e muitas vezes o pastor nem sabe, eu passei uma luta e ninguém me visitou. Concluindo, um verdadeiro homem de Deus, ele deve ser conhecido por aquilo que ele foge, por aquilo que ele segue, por aquilo que ele combate e por aquilo que ele guarda. Eu estive lendo hoje um artigo que tinha esse título: um homem de Deus, ele deve ser conhecido por aquilo que ele foge, por aquilo que ele guarda, por aquilo que ele segue, por aquilo que ele combate, por aquilo que ele guarda. Que você, homem de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, servos de Deus, possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor independente dos ventos, das turbulências, dos problemas, das adversidades, dos doces que hoje em dia estão oferecendo por aí. Quando eu digo doces, é o pecado mascarado daquilo que é bom. É o pecado mascarado daquilo que traz um certo prazer. Que Deus te abençoe.